Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje eu gostaria, primeiro de fazer oração ao Senhor, eu gostaria que todos se colocassem em pé novamente, mais um pouquinho só, como reverência ao Senhor. Vamos levar os nossos pensamentos ao Senhor, porque somente elevar os nossos pensamentos é estar em espírito, e Deus só recebe a nossa oração se nós estivermos em espírito. Que a palavra do Senhor fala que devemos orar em espírito e em verdade, porque Deus também é espírito, e é em espírito que Ele recebe a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, colocamos, Senhor Deus, a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor Deus. Cada um dos Teus filhos, Senhor, assim como o pastor falou que em Isaías 41, ali ele fala assim, que o meu amigo Abraão, como o Senhor trata nós com carinho, como meu amigo, Senhor, olha por nós, seus filhos, seus amigos, Senhor. Nós necessitamos da Tua palavra, ó Pai amado. Fale conosco, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Tire nós da mesmice do dia a dia, Senhor, para que possamos ter um compromisso real contigo, ó Senhor. Para que nossas vidas sejam transformadas, ó Pai, como instrumentos, Senhor, da Tua obra, ó Pai. Como uma flecha na aljava, Senhor, na mão do guerreiro que tem a ponta certa, para poder atingir, Senhor Deus, aquilo que está afligindo todos nós. E que nós possamos derrubar todas as barreiras, Senhor, e derrubar, Senhor Deus, principalmente o inimigo de nossas almas, ó Pai. Fazei-nos nós, ó Pai eterno, instrumentos real do Senhor. Assim, ó Pai, coloque cada um aqui, ó Pai, não como vaso, Senhor, mas como barro, porque Tu és o oleiro que pode fazer. E assim o Senhor fará, Senhor Deus, a cada um de nós instrumento conforme a Tua necessidade, ó Pai. Molda nosso coração, porque Tu és, Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador de tudo, Senhor. Venha, fale conosco, Senhor Deus. Esvazie a mim, ó Pai, para que o Espírito Santo tenha liberdade sobre nossas vidas e sobre a minha boca, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Tentei buscar uma palavra e Deus me tocou o coração de que falasse sobre a nossa importância, da importância que nós somos para Deus. Muitas vezes, irmãos, pode sentar por gentileza, depois nós vamos ler a palavra. Para que nós possamos entender quem somos nós em Cristo. Muitas vezes, nas tribulações do dia a dia, nós esquecemos quem somos nós. Como o Ney estava falando ontem aqui, onde ele ia tinha murmuradores, e muitos deles conheciam a palavra, não eram evangélicos. E nós esquecemos que nós somos, como está ali, amigos de Deus. A palavra diz que nós não somos mais servos, não somos mais filhos, mas nos tornamos amigos de Jesus. E isso traz uma percepção de que amigo significa aquele que está sempre ao nosso lado. Porque nós temos muitos colegas, mas nós temos poucos amigos. Amigos é aquele que na hora triste ele está junto, na hora alegre ele está junto. Quando você se afasta um pouquinho, ele liga. Quando você faz alguma coisa errada, ele te pressiona, ele te corrige.
Então nós temos como Jesus um amigo. E Jesus é o amigo fiel. Agora eu coloco uma pergunta para a igreja, para todos nós. Será que nós somos amigos fiéis de Cristo? Por quê? Nós temos que analisar nossa vida dia a dia. A palavra de Deus fala que nós vivemos de novidades em novidades. Que toda manhã se renovam todas as coisas, e principalmente a misericórdia de Deus. Será que eu, Lázaro, quando me converti, eu modifiquei até hoje? Eu melhorei ou piorei? Será que da conversão de cada um de nós, nós temos que analisar isso, igreja? Porque somente essa autoanálise faz com que nós possamos corrigir também os nossos erros. Porque não é somente o amigo que chega e fala, você errou. E muitas vezes fala, não errei. Porque nós temos a nossa própria convicção. E muitas vezes nós não estamos preparados para nos moldar. Nós geralmente queremos moldar o outro. O pastor Edson, você vai tirar esse cabelo, não pode vir para cá. Mas que fez isso? Olha aquele ali que está fazendo lá. Muitas vezes nós fizemos isso. Nós somos prontos para olhar a vida do outro. E nós esquecemos de olhar a nossa vida. Então quem somos nós? Deus nos coloca o homem como uma das maiores importâncias da criação dele. Se nós abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 8, Salmos, capítulo 8, versículo 4, fala assim: quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que visitaste? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de honra e glória o coroaste. Deste domínio sobre as obras de tuas mãos, e sobre os teus pés tudo o puseste: ovelhas, boi, todos e também os animais do campo. Quem é o homem? Quem somos nós para Deus? Que colocou Deus toda a sua perfeita criação. Quantas vezes eu ouço falar, mas o homem não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Quando nós falamos isso, nós negamos a Deus. Porque já viu Deus fazer algo imperfeito? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos moldou, eu sou perfeito. Nós não podemos ter essa atitude perante o Senhor. Porque isso somente é uma justificativa para que eu possa fazer apagar, encobrir o meu erro. Eu sou perfeito. E eu tenho que me tornar perfeito dia a dia. Porque assim é o homem, a perfeição da grandeza do Senhor. Então aqui fala que o homem foi coroado de honra e glória. Nós temos a honra e glória do Senhor em nossas vidas. E sobre as nossas mãos, Ele deu todo o mundo. Quem complica a nossa vida somos nós mesmos. Porque nós não cremos nas coisas que Deus tem para nós. Quem daqui tem promessa do Senhor?
Deus reservou desde o nosso ventre a promessa de Deus para cada um de nós. E quem quer dar o tempo? A palavra vai falar que o tempo é do Senhor, mas Deus quer dar para nós agora. Ele não quer dar o amanhã. Deus não é um Deus tardio, mas também Deus não é um Deus infame, que entrega na mão de uma pessoa que não está capacitada para receber a bênção dela. Então quem acelera ou diminui a bênção do Senhor somos nós mesmos. Muitas vezes esquecemos de buscar Deus. Muitas vezes esquecemos ou trocamos Deus por tantas outras coisas. Trocamos Deus pelo futebol, por um videogame. Trocamos Deus por alguma brincadeira, por um descanso. Trocamos tantas coisas, nós fazemos para trocar Deus perante aquilo que nós temos que fazer. E quando temos que fazer alguma coisa da obra do Senhor, ou aprender a palavra de Deus, nós simplesmente, isso se transforma um fardo, penoso. E devia ser o contrário. É isso que nos tira da presença de Deus. Ou nós queremos fazer aquilo que eu quero que faça, e não aquilo que Deus determinou a fazer. Nós queremos ser um pouco acima de Deus, e não um pouco abaixo de Deus. Então nós temos que entender quem somos nós em Cristo. Quem é o Lázaro? Se nós pegarmos a Bíblia inteira, nós vemos o seguinte: Deus reservou, existia um grande problema na população, Deus levantou um homem, Noé. Deus queria separar um povo de Deus, Deus levantou um homem, Abraão. Existia um gigante amedrontando todo o povo de Deus, Deus levantou um homem chamado Davi. O mundo inteiro pecava, e isso se fez separar de Deus, e Deus levantou um homem chamado Jesus. E assim nós temos tantas coisas na Bíblia que Deus levanta mas sempre o que Ele levantou foi para salvar milhões. Sempre que Deus levantou vinha e salvava milhões. Quem somos nós em Deus? Isso que eu quero que Deus falou, para que nós possamos não simplesmente nos encolher como homens, como mulheres, mas que nós possamos simplesmente ter a força de falar assim: eu sou filho de Deus, e nele eu posso tudo. E esquecemos desse tudo. Jesus fez uma aliança conosco. Nós estamos toda quinta-feira renovando essa aliança com Deus. E quando eu faço uma aliança com Deus, eu entrego tudo meu para Deus. Só que Deus também entrega tudo dele para nós. E muitas vezes nós não queremos pegar aquilo que Deus quer nos dar. Nós ficamos de mão fechada. E nós simplesmente murmuramos perante Deus. Mas Deus está falando: tó, filho, pega. Eu te dei todas as condições. Eu te dei a vida do meu filho para te salvar. Eu te dei a palavra de Deus para você ter conhecimento. Eu te dei língua para que você possa falar, a boca para que você possa falar as palavras. Eu te dei ousadia, eu dei pensamento, eu dei um corpo capacitado, eu te dei inteligência, sabedoria. Por que você não usa com isso?
Por que clama a mim, se eu já te dei? Que choras? Se está nas tuas mãos todo mundo. Eu coloquei todo mundo aos seus pés. Mas existe uma coisa que faz com que nós realmente não materializamos o que nós precisamos, que é a fé. Muitas vezes, como Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, passo a passo. Mas no primeiro instante que ele ouviu o barulho das ondas, que a consciência dele saiu do espírito e veio para a carne, ele afundou. E ali ele clamou Jesus: salve-me, Senhor. Mas espera aí, Pedro, você estava andando até agora, o que fez você cair? Não era Jesus que veio e segurou ele, juntou ele por cima e fez ele andar. É ele que estava andando. É nós que estamos andando. E por que nós temos que nos desviar para o mundo? Por que nós temos que olhar o barulho das ondas, ouvir o barulho das ondas? E clamar a Deus? Não que nós não temos que pedir a Deus, não que nós não temos que orar a Deus. Pelo contrário, é só através de oração, é só através do clamor do Senhor, da misericórdia dele, que nós nos sustenta dentro da tua presença. Mas muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos errado. Nós não agimos porque nós somos deuses. Porque está aqui marcado: feito um pouquinho abaixo de Deus. Pouquinho. Então, conjecturando aqui, nós temos o quê? Nós somos semideuses. E Jesus nos deu o quê? Poder a isso. De transformar, se você tiver fé, como um grão de mostarda, fala aí para o monte, pule dali e vai para lá, e assim o fará. Nós precisamos temente uma coisa: fé. 2 letrinhas. Eu acho que Jesus não quis colocar nenhuma letra grande para isso. Uma coisa tão simples como fé. É só a fé que nos liga ao poder de Deus. Mas muitas vezes nós desviamos do caminho. Muitas vezes esquecemos para isso. E aí eu queria ler um texto para vocês. De um povo que também era do Senhor, mas estava esquecido. E um povo que se contaminou perante os dias. Que tem em João capítulo 4. Que fala a mulher de Samaria. Aqui dá para tirar alguns exemplos, extrair algumas coisas que nós precisamos entender. Samaria era um estado da divisão de Israel. E os samaritanos
vieram se contaminando. E com isso, os judeus o excluía. E tirava Samaria dos judeus. Então falar com uma samaritana, seria uma desonra muito grande para um judeu. Amém? E assim, quando Jesus veio, e que nessa passagem ele determina que ele veio para todos, e ele não queria esquecer esse povo de Samaria. E assim, no sentido de Galileia, ele parou perto de um poço, e lá tinha uma mulher que também era esquecida pelo seu próprio povo. Porque aqui ele fala que na hora sexta ou a meio-dia, ela vinha retirar a água do poço, porque era uma hora de sol muito forte e ninguém ia lá. E normalmente as mulheres iam todas juntas, e ela era separada desse povo. E aqui Deus, o que Jesus fala pelo carinho que ele teve com essa mulher, porque ele chegou à beira do poço e pediu água para ela. Não que ele estava com sede, mas ele falou: dê-me água, para que ela pudesse falar, para que ele pudesse entender se ela realmente sabia das escrituras de Deus. E ali ela responde: mas por que fala comigo? Tu não és judeu? E eu, uma mulher? Primeiro, homem não falava com mulher estranha. Judeu não falava com samaritano. Então Jesus, ele veio quebrando todas as coisas, para dizer: não, mulher, tu és importante para mim. Filho, vocês são importantes para mim. É isso que Jesus quer das nossas vidas. Dizer: filho, você é importante para mim. O que você precisa? E ali ele fala assim: pegue água. Se você soubesse quem eu sou, você pediria água para mim, que eu não daria toda a água e você não poderia beber mais nada. Aí ela perguntou, ela ficou interessada porque ela queria água encanada para a casa dela. A primeira coisa que nós falamos é sobre a carne. Quando Jesus chega perto de nós, a primeira coisa que nós gritamos não é coisa do espírito, é coisa da carne. Senhor, tem uma feridinha que eu machuquei aqui no dedo, você não pode curar para mim? É isso que ela falou, é isso que nós falamos perante Deus. E Deus queria dar algo além daquilo para ela. Ele queria dar para ela a vida eterna. Ele queria salvar todo aquele povo. Ele falou: não, minha querida, que na escritura fala sobre que beber água. E aí ele fala, aí ela fala assim: mas você é o Messias? Quem é o Messias? É Cristo aquele? Aí ele fala assim: você está falando comigo. E aí ela entende. E aí ela sai correndo para a cidade e chama todos para ouvir Jesus. Então aqui nós tiramos o quê? Nós tiramos a importância que nós temos para Deus. Nós entramos numa nova semana. Hoje, domingo, primeiro dia. Nós temos amanhã uma semana tribulada.
E quantos daqui necessita matar vários leões? Necessita matar vários ursos? Necessita matar vários Golias? Mas saiba que o mais importante nós temos, que é a força que vem de Deus para as nossas vidas. A força que vem do alto, que nos faz dizer: eu sou filho de Deus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas porque Deus é dono de tudo. E aquilo que eu precisar, Ele vai dar para mim. E que nesta semana, todas as minhas necessidades serão supridas por Cristo Jesus. Porque Ele é o meu Salvador. Ele é o Salvador do meu espírito. Ele é o Salvador da minha alma. Mas também Ele é o Salvador do meu corpo. Deus é bom e poderoso, igreja. Nós não devemos temer nada neste mundo. Porque nós podemos ir até o inferno. E ali Ele estará conosco. E Ele buscará todos daquele que é do Senhor. Então nós simplesmente precisamos dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor, para que Ele possa vir e suprir todas as nossas necessidades. Só mais um texto rapidinho para a gente terminar às 9 horas, que está em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o coração de todos os dias. Igreja, nós só precisamos fazer uma coisa. Eu queria que todos se levantassem novamente. Mas eu queria que todos mesmo pudessem estar em pé. Porque aqui Deus fala que o meu povo, chama pelo meu nome. Então, se todos nós somos povos de Deus, e chamamos Deus de meu Deus, nós temos que agora nos humilharmos, clamarmos e orarmos para que Deus possa sarar a nossa terra. E se existe algum impedimento neste momento, eu, como ministro do Senhor, com a autoridade de Cristo, eu determino em nome de Jesus que caia todas as barreiras, que caia todos os impedimentos, que todas as potestades, e todos os principados, e todas as castas, e todos os demônios, saia em nome de Jesus, e que todos sejam libertos, para que possa chegar diante de Deus. Amém? Queria que cada um fizesse a sua oração. Eu vou desligar o microfone, vou orar também aqui. Mas eu queria que cada um fizesse a sua oração individual. Que cada um sabe que cada um necessita.
clama ao Senhor. Jovens, olha pelos seus sonhos, pelo aquilo que vocês querem. Todos nós temos algo a pedir a Deus. Amém? Então fale com o Senhor agora. Glória a Deus. Veja, se eu sou amigo de Deus, povo escolhido, se eu tenho a fé necessária para mover e para suprir as minhas necessidades conforme Deus determina, se a minha oração realmente chegou ao trono, o que falta para que você consiga a sua bênção? O que falta para que você consiga a sua bênção? O que falta para que você tome posse da tua vitória? Então nós temos ali o segredo para que nós possamos ser vitoriosos dia a dia. Amém? Glória a Deus. 9:05. Pastor, Deus abençoe a igreja e que tenha uma semana abençoada. Amém.